pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje daremos início ao curso de manutenção de computadores. Lembrando que todos os domingos tem vídeos novos no meu canal. Fiquem ligados e aprendam mais sobre esse mundo da tecnologia e informática. Bom pessoal, preparei um slide introdutório para que possamos compreender de forma mais adequada sobre alguns aspectos essenciais para a manutenção da máquina, certo? Então disponibilizarei aí na descrição do vídeo o link para baixar o slide caso necessite para acompanhamento, beleza? Bom, nessa primeira aula entenderemos do que se trata um computador, os seus periféricos, suas divisões, compreenderemos como funciona o sistema binário, os tipos de memória de um computador e entender por que as memórias RAM existem de vários tipos. E por fim o conceito da CPU. O que é periféricos? Bom pessoal, os periféricos nada mais é do que peças, tá? Essas peças elas podem ser de entradas ou saída de dados. Separei alguns exemplos aqui para que facilite a compreensão dos periféricos de entrada. Alguns exemplos são o mouse, a webcam, o microfone e uma scanner. Vocês percebem alguma semelhança entre elas? Então, todas elas mandam algum tipo de informação para a CPU. Sejam informações passadas via som, via imagem, enfim. E os periféricos de saída são aqueles que saem dados, como o monitor, né? Pois sai a imagem projetada na tela, a caixa de som, da qual ouvimos música, e a impressora, onde irá imprimir aquele determinado arquivo ou foto que demos os comandos, certo? Agora existem também periféricos de entradas e periféricos de saída de dados. Quais são eles? O HD, por exemplo, pendrives, tá? Mídia de CD e DVD. Nessa ilustração representaremos de forma mais clara o funcionamento dos periféricos. As setas mostram aquelas que mandam dados para dentro e aqueles que jogam dados para fora. Bom pessoal, depois de ter entendido o que vem ser os periféricos, entenderemos agora o que é um computador, tá? Bom pessoal, nada mais é do que um computador recebe, processa e devolve dados, certo? Qualquer um desses itens aqui é considerado um computador. Uma calculadora, ela recebe, processa e devolve dados. Celular, máquina de crédito, um palm top, notebook e os desktops, que é o computador de mesa aqui até que eu tenho na minha casa, certo? Um exemplo prático para uma melhor compreensão, esse cálculozinho simples que eu coloquei aqui do lado. 1 mais 1 é a entrada de dados. O sinal de igual, ele vai processar os dados. O 2 é a saída, certo pessoal? Vamos fazer uma simulação. Suponhamos que eu abra a calculadora no meu computador desktop, tá? A partir do momento que eu digitar 1 mais 1, quer dizer, meu periférico de entrada foi o teclado, certo? Quando eu clicar em igual para poder somar essas informações, o meu processador, minha CPU, irá processar os dados que foi recebido do teclado, certo pessoal? O periférico de saída número 2 nada mais é do que o nosso monitor. O monitor é o periférico de saída da qual está mandando a informação passada para imagem, ok? Aí é para uma melhor compreensão. Divisão do computador. Computadores são divididos em duas partes, hardware e software. O hardware é aquela parte física, aquela parte que a gente toca. Aí como exemplos coloquei uma imagem aí do teclado, do mouse, da placa-mãe, do processador, o HD, a CPU, tá? Que é o sistema central aí do computador, e uma memória RAM. Essa parte do hardware, pessoal, ela não é reconfigurável. A parte lógica, sim. A parte lógica são programas de computadores. O Office, por exemplo, Excel, PowerPoint, certo? Para que possamos compreender melhor, coloquei um exemplo do sistema binário. O computador se comunica, pessoal, através de números, tá? Ele não entende o que é a sintaxe de letra, a letra A, por exemplo, ou qualquer outra aí tecla do teclado, certo? Para fazer um breve resumo, o computador se comunica com zeros e uns. Por exemplo, ao digitar a letra O, o seu teclado, o seu número binário, é representado por um conjunto de zeros e 1, que somados aí totaliza 8 números que chamamos de bits.
Um conjunto de 8 bits ou 8 números equivale a 1 byte, tá, gente? Coloquei uma imagem aqui com a representação mais clara para que possa ser compreendida melhor. Então, se digitarmos a palavra oi, irá totalizar 16 bits ou 2 bytes. Caso queira saber os números binários de cada tecla do seu teclado, vou deixar aqui na descrição deste vídeo e o próprio slide também para que possa aí conferir como funciona a comunicação com a máquina, beleza? Bem, gente, os tipos de memória presente aí em um computador são elas dois tipos, certo? As memórias do tipo RAM e da do tipo ROM. Suas diferenças não estão somente no nome. A memória RAM, ela se trata de uma memória que pode ser apagada, chamando de memória volátil, pois ela se evapora, ou seja, ela vai embora as informações que contém nela. Nessa memória ficam armazenadas todas aquelas informações de cachê. Suponho que vocês estejam aí acessando alguma página web, algum site. Nesse site contém imagens, essas imagens elas são carregadas naquele cachê do teu navegador. Isso porque o computador entende que você irá entrar novamente naquele site e com essas imagens já foram carregadas na máquina, o seu carregamento em um próximo acesso fariam com que acontecesse de forma bem mais rápida. O problema, pessoal, é que com o passar do tempo, essas informações carregadas vão aumentando, consequentemente aí diminuindo um pouco da performance do teu computador, certo? Então é até aconselhável ficar limpando essas informações temporárias em algum certo tempo. Quem utiliza aí o Photoshop, por exemplo, quando está criando algum arquivo aí de imagem aí, eles criam, o próprio programa ele cria vários arquivos temporários na máquina. Para quem tiver interesse aí em ficar limpando esses arquivos, é só ir lá em meu computador, clicar com o botão direito do mouse em disco local C ou a qualquer outra partição onde o Windows foi instalado, clique em propriedades e então realize sua limpeza de disco, beleza? Já as memórias ROMs, elas são totalmente o inverso, elas são memórias não volátil, ou seja, não podem ser apagadas, pois já veio de fábrica aí a sua pré-programação. Ela é uma memória somente para leitura. Ambas as memórias elas estão presentes aí no teu computador, na tua CPU, beleza, pessoal? Agora, as memórias RAMs, atualmente somente existem os modelos do tipo DDR, são memórias atualmente utilizadas nas placas mais recentes. O que muda aí entre os modelos da DDR? São apenas os seus encaixes na placa mãe, ou seja, o seu chanfre, né, como algumas pessoas a conhecem. Existem outros tipos de memórias, mas acredito que não são mais produzidas. A do tipo SIM, DIM, DRAM, SDRAM, RIM. Com a tecnologia vem aumentando aí, as memórias ficam bem mais rápidas e bem mais menores. Pessoal, o que vem ser a CPU para vocês? A sua tradução da sigla CPU se caracteriza como unidade central de processamento, tá? Segundo as informações aí do Wikipedia, a CPU, também conhecido como processador, é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e a entrada e saída de dados. Então já sabemos que a CPU é um processador, certo? Esse processador ele é dividido em três partes. A UC, certo? Onde recebe aí as informações, a coletação das informações. A ULA, né? Que é a unidade lógica aritmética, que é a parte aí onde realiza os cálculos. Os registradores, onde nos passa as informações finais, ok? Veja um exemplo aqui do CPU e o gabinete. Mais erroneamente aí a população conhece aí como CPU, o conjunto de todos os hardwares que encontra-se dentro do gabinete, mas que na verdade a CPU é apenas o processador, tá? Então vocês aí agora sabem diferenciar o que é CPU e o que é um gabinete, beleza, pessoal? Mas se vocês forem no mercado aí pesquisar para comprar uma CPU, provavelmente vai vir o gabinete com CPU e todos os hardwares aí compostos para a máquina poder estar funcionando, tá joia? Então por hoje é só, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, não deixe de comentar na descrição desse vídeo, tá ok? E até a próxima videoaula. Valeu!